Olá, muito boa tarde. Neste caso aqui ainda bom dia para o Brasil. Sou Pedro Caramês e seja bem-vindo a mais um episódio do Projeto 1730. Projeto 1730 que promove e que procura promover hábitos de leitura junto dos profissionais e, claro, procura também escutar e ouvir muitos dos empresários também sobre quer os seus hábitos de leitura, quer sobre, neste caso aqui, um livro muito especial que hoje trazemos aqui. Falamos do livro Reload de José Soares. Não, o nosso convidado não é familiar do José Soares, mas promete também aqui fazer comigo aqui uma excelente análise deste fantástico livro do José Soares, Reload, menos stress, melhor performance. Como já conhece aqui também, nestes momentos que levamos até si, estes momentos aqui estes lives, temos hoje para oferecer 2 livros. É verdade, vamos oferecer 2 exemplares deste livro do José Soares, Reload, que podem ser seus já na próxima semana. Provavelmente aqui uma excepcional leitura. Para isso, normalmente aqui as pessoas perguntam como é que nós podemos aqui fazer como é que nós nos podemos habilitar a estes livros. Pois é, muito simples de o fazer. Basta para isso fazerem aqui uma publicação neste caso aqui, do livro, estou já a colocar aqui, portanto, uma publicação de uma foto desta mesma sessão, comigo e com o Miguel, para poderem se habilitar a este livro. Irei depois escolher aleatoriamente 2 profissionais para que, digamos, agraciá-los aqui com este livro. Desde janeiro, juntamente com a Porto Editora, que é parceira neste projeto 1730, já entregamos mais de 20 livros à comunidade lusófona para, de alguma maneira, também trazer-lhes aqui estes mesmos bons hábitos aqui. Miguel, antes de mais, muito obrigado por teres aceito aqui o meu desafio para virmos aqui falar hoje um bocadinho à volta de um tema que eu acho que é muito especial para ti. Já lá iremos com certeza aqui. Obrigado, Pedro. Obrigado pelo teu convite, que aceitei de imediato, como sabes. Não sabia qual era o livro que me estava destinado à leitura antes de o ter recebido, e achei muito curioso, de facto, aqui duas coincidências muito grandes, que se calhar não foram coincidências. Uma delas, de certeza, que é o facto de o nome do autor, do José Soares, ser também o meu nome, apesar de ser Miguel Soares, sou José Miguel Soares. E a outra parte que obviamente me diz muito, e como tu disseste muito bem, provavelmente iremos ter a oportunidade de falar sobre isto, que é esta questão da performance, do desporto, do refuel, etc. E vamos falar sobre isso, certamente. Olha, Miguel, para quem não te conhece, gostava que estas primeiras palavras fossem também para te apresentares aqui à minha comunidade, enfim, alguma que também, e muito felizmente, que é também uma comunidade partilhada entre os dois. Pudesses falar um bocadinho de quem és e também de quem hoje também, da tua camisola que envergas com muito orgulho e da qual também fazes questão de o dizer todos os dias, aqui ou quase todos os dias, pelos diferentes canais digitais onde tenho a oportunidade de estar conectado também contigo. Muito bem, então eu se calhar vou começar um bocadinho atrás, provavelmente, do que os outros entrevistados começam, que é para poder enquadrar aqui também do porquê deste livro, do performance, etc. E vou começar um bocadinho atrás, ou seja, nos meus 10 anos em que eu comecei a jogar futebol, e que depois tive uma carreira, não uma carreira de muito sucesso, mas tive uma carreira no desporto e no futebol em particular. Cheguei a ser futebolista profissional, ainda na altura em que estava na universidade. Depois, obviamente, durante o meu curso fui obrigado quase a abandonar por inteiro esta carreira desportiva. Sou licenciado em Engenharia Eletrónica Industrial, fiz estágio numa empresa aqui em Vila Nova de Famalicão, aqui no norte do país. Fui contratado por uma segunda empresa para ir abrir uma delegação em Lisboa, e aí veio o bichinho, o alguinato, de criar uma empresa. Portanto, criei a empresa Partim no ano 2000, portanto, há quase 21 anos, vamos fazer 21 anos agora no mês de maio. Primeiro para a comercialização dos mesmos produtos dos quais eu estava na altura na outra empresa a comercializar, os vulgares relógios de ponto que nós temos nas empresas para as pessoas marcarem a sua assiduidade,
mas depois muito rapidamente fui evoluindo para serviços de internet, desenvolvimento multimédia, etc., até chegar àquilo que é hoje em dia o core business da empresa, e foi logo em 2002, 2003 que começou de facto aquilo que é o core business da empresa, que é o self-service, e dentro do self-service nós desenvolvemos, fabricamos todo o tipo de soluções e equipamentos, nomeadamente quiosques interativos, quiosques de pagamento, máquinas de pagamento e bilhética, máquinas para transportes, portanto todo um conjunto de soluções que proporcionam aos clientes e aos utilizadores a realização de tarefas num ambiente self-service sem interagir com ninguém. Muito bem, aqui mostrei também aqui um pouco da tua montra também aqui com o site. Irei também partilhar aqui o site para, de alguma forma, também os já mais de meia centena de pessoas que aqui nos estão a ouvir em direto pelo LinkedIn, pelo YouTube, pelo Facebook, são os 3 canais que distribuímos, e Miguel amanhã através também do podcast. Já agora, Miguel, gostava de também dizer o seguinte: este episódio que está neste momento e esta sessão que está hoje a decorrer marcará amanhã o episódio 100 do meu podcast, e portanto ficarás também associado, Miguel, a esta efeméride aqui de ter marcado aqui o episódio 100 contigo, a falarmos aqui sobre performance, a falarmos aqui sobre coisas que eu acho também do interesse de todos e de tensianos. Miguel, queria te perguntar, dentro destas questões aqui dos livros, e o tema que nos traz aqui hoje é um pouco esse, pelo menos o tema de fundo aqui, perguntava-te se tens normalmente aqui hábitos de leitura, como é que te, digamos aqui, classificarias enquanto leitor de livros? És um leitor ávido? Normalmente tens sempre livros na mesinha de cabeceira? Fazes-te sempre acompanhar por livros? Como é que é a tua história, a tua relação com os livros? Muito bem. Olha, deixa-me fazer um parênteses antes da tua pergunta para dizer o seguinte. Antes de mais, fico obviamente honrado por ser aqui o marco número 100 aqui no teu programa, vamos lhe chamar assim, e queria fazer um parênteses que posso não ter oportunidade ou posso me esquecer, para te dizer o seguinte, para te dar os parabéns, porque de facto este programa é algo muito interessante, assim como a maior parte das coisas, se não todas aquelas que tu fazes na tua vida profissional, e junto daqueles que são de facto os teus clientes, por assim dizer, e as pessoas que te ouvem e que te veem no LinkedIn. Acho que fazes um trabalho extraordinário na promoção daquilo que é o LinkedIn como uma grande ferramenta de negócios, e não só. Eu acho que cada vez mais é mais uma ferramenta também intercultural e que permite juntar pessoas à volta dos mesmos interesses, como sendo os livros. Passando agora à tua pergunta em particular. Obrigado. Passando agora à tua pergunta em particular, deixa-me dizer-te o seguinte. Tu disseste se vulgarmente tenho livros em cima da minha mesinha de cabeceira. Eu não tenho livros em cima da minha mesinha de cabeceira. Eu tenho livros em todo lado. Eu tenho livros no carro, na minha secretária, na casa de banho, aqui na empresa. Vou espalhando livros, vou entregando livros a amigos meus, e é uma das coisas que eu de facto gosto de fazer quando estou a conversar com alguém sobre algum assunto em particular. Recordo-me de algum episódio ou recordo-me de algum livro em particular. A primeira coisa que me ocorre é: eu vou-te emprestar um livro que tenho lá em casa que fala exatamente dessa temática. Sim, sou um leitor ávido de livros. Posso-te dizer que tem algumas fases em que de facto tenho muitos livros e que estou a ler inclusivamente vários livros em simultâneo. Portanto, é uma coisa que faço regularmente, é estar a ler vários livros. Há alturas em que de facto estou muito mais proeminentemente a ler do que outras. Isto depende obviamente das nossas vidas pessoais, profissionais, etc. Mas sim, tenho um hábito. Miguel, dentro destes os géneros normalmente de livros que lês, são livros tipicamente mais livros de gestão, livros de economia, marketing, ou normalmente também acabas por ir para os domínios de ficção? Olha, no domínio da ficção muito pouco. No domínio da ficção não vou muito por aí, e a televisão, os Netflix, etc. são de facto para mim mais interessantes. A maior parte dos livros e a maior parte da leitura que eu tenho é relacionada com questões técnicas, com questões de gestão, muito relacionado com marketing, muito relacionado com marketing digital, porque a mim me diz muito e à nossa empresa também. Alguns livros relacionados com economia e finanças,
E depois, eu acho que aqui, eu não sei se isto acontece a todos, mas eu acho que deve acontecer a todos que são hábitos de leitura, e depois depende muito do teu estado de espírito e de algumas coisas que vão ocorrendo ao longo da tua vida e que te permitem variar ou que te obrigam a variar na tua leitura. Infelizmente, por motivos de saúde, houve uma altura, por exemplo, há cerca de 6 anos atrás, em que a minha leitura foi muito relacionada com aspectos relacionados com saúde, questões holísticas, questões de ajuda pessoal, etc. E, portanto, houve ali um desvio um bocado daquilo que é... A matriz de livros, não é? A matriz de livros. Mas claramente a minha matriz e aquela que eu gosto de ler é livros relacionados com gestão, economia, finanças, marketing digital, sem dúvida. Olha, que além deste livro que te lancei, que outro livro, já agora lanço também aqui a quem está a assistir, que escreva nos comentários que livros é que estão a ler. Normalmente em todos estes programas temos sempre muitas sugestões aqui que são deixadas, até porque hoje quer o LinkedIn, quer outros mesmos canais, são também canais normalmente de grande influência de livros, ou seja, muitas das vezes é através daqui que acabamos por dar conta de um livro que está a ser sugerido por algum, ou até pelo próprio autor, mas que, neste caso, Miguel, no teu caso, que livro, qual é o teu último livro que estás neste momento a ler e que, de alguma forma, possas também aqui partilhar com todos, lançando também, para todos os que estão aqui a assistir, também essa mesma questão para saber que livros estão vocês a ler também aí por esses lados. Ok. Olha, como tu disse há um bocado, a minha leitura, por vezes, é uma leitura de ping-pong, é uma leitura em que vou picando vários livros ao mesmo tempo. E isto normalmente acontece quando não tenho um livro novo para ler. Portanto, recordando-me aqui daquilo que andei a fazer aqui nestes últimos tempos, eu recordo-me que ando a picar aqui alguns livros que já li, nomeadamente Os Líderes Comem por Último, do Simon Sinek, um autor que eu gosto muito, não só de ler, mas também e especialmente de ver e ouvir. No outro dia estava também com o livro da Patty McCord, da Netflix, Powerful, e recordo-me talvez também há pouco tempo de ir tirando algumas coisas e voltar a reler e abrir algumas páginas do Outliers, do Malcolm Gladwell. Portanto, são livros que eu fui ali tirar algumas coisas, entretanto até faço uns posts com algumas passagens destes livros, porque recordo-me que são livros que me trouxeram alguma informação válida e de valor acrescentado e que eu gosto sempre de recordar. Miguel, perguntava-te se dentro deste contexto aqui, aliás, aproveitar para dizer que aqui o Rui Ramos, O Monge que Vendeu o Ferrari, também aqui do Robin Sharma, um livro icónico também aqui, Vender em Tempos de Crise, está aqui o Luís Ribeiro também, um excelente livro que não sei se já tiveste a oportunidade de ver, do Adam Grant, o seu último livro, Think Again, é um livro também muito interessante aqui, sugestão do Arnaldo, que está aqui a partilhar, um livro bem gigante aqui, eu infelizmente atacar estes livros imensos, As 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson, de facto enorme livro, mas aqui de facto também muito, muito interessante. O José Correia partilha aqui o livro do Rework, é curioso também revisitarmos, por exemplo, um livro como este, que de alguma forma disruptivo para a época hoje, com tanto significado, não é? E, portanto, aqui um conjunto de sugestões já maravilhosas, já sabe, se ainda não fez, partilhe também aqui a sua sugestão de livros, que deixam-nos sempre aqui com uma enorme apetência e vontade às vezes para ir explorar aqui ou ali essas novidades literárias. Eu acabo por muitas das vezes, não sei se Miguel tens essa sensação de, quando acabas um livro, fica aquela, onde é que eu vou agora? Fica a sensação de vazio, não é? Fica, e depois fica aquela sensação de estarmos num qualquer Amazon Book da vida, ou outra plataforma, ali às vezes a percorrer e com aquela, ok, não, é este. É curioso. Os 10 livros não explícito, calma, não podem ser todos. Não, é curioso, por acaso isso não me acontece. Muitas vezes eu vou-te explicar porquê, porque eu acho que isto acontece com todos os leitores ávidos de livros e as pessoas que gostam de ler, que é a nossa capacidade impulsiva de comprar livros. E, portanto, aquilo que me acontece frequentemente é, por exemplo, eu vou acabar esta entrevista e vou comprar o Think Again logo.
que foi agora sugerido. Portanto, isto acontece muitas vezes, eu estar, inclusive tu, muitas vezes colocas algum livro que leste, etc. E é imediato, eu tenho a tendência de, ok, vou comprar, alguém está aqui a sugerir, alguém com quem eu me identifico, porque eu penso que isto é importante para quem lê, é de facto criar aqui este sentimento de nós nos identificarmos com aquela pessoa que está a sugerir aquele livro, porque é sinal que aquele livro de facto pode ser interessante. E isto acontece. Também pode dizer alguma coisa, não é? Pode dizer alguma coisa, porque são pessoas que normalmente têm. Já me influenciaste, deixa-me dizer-te que já me influenciaste também em algumas das tuas partilhas, exatamente também a fazer o mesmo. Portanto, hoje há aqui um dar e receber. Aliás, um livro também muito curioso do Sr. Adam Grant. Não é? Exatamente. É um grande livro. Aliás, é uma das minhas máximas de vida, é exatamente essa, inclusive aos meus filhos, mais ao meu filho, que já é mais velho. É a máxima que eu lhe digo sempre, e esse livro tem muito, muito de positivo no que diz respeito à questão da partilha, do altruísmo, etc., e do dar e receber, e funciona. Eu, pelo menos no meu caso, eu acho que indo dando, vamos receber. Miguel, diz-me uma coisa, relativamente a esta questão dos hábitos de leitura, na empresa de onde tu estás, neste momento não sei quantos funcionários é que a empresa tem, mas procuras incutir também estes hábitos de leitura na tua equipa, portanto, procuras incentivá-los também, tens algumas estratégias que o fazes, aqui, digamos, que possas partilhar. Ao longo destas conversas que tenho tido com tantos empresários, tenho ouvido aqui imensas recomendações, sejam empresas que criam as suas bibliotecas, que criam internas. Como é que vocês fazem esta operação aí portanto, se tens ou não alguma destas dinâmicas em mãos? Sim, temos. Temos a nossa própria biblioteca, uma mini biblioteca, como é óbvio, mas temos um espaço, inclusivamente, que é destinado praticamente a isso, onde temos a nossa mini biblioteca. Nós temos também uma plataforma que foi desenvolvida por nós, uma plataforma de comunicação interna, que se chama Cluster Wallet, do qual eu tenho muito orgulho nesta própria plataforma. Agora, aliás, é comercializada para outros clientes, e nesta plataforma conseguimos então partilhar aqui algumas informações sobre os livros que vamos lendo, e onde maioritariamente não tenho problemas nenhum em dizer isto, onde eu vou incutindo alguns não hábitos de leitura, porque o hábito de leitura não pode ser incutido. Aquilo que pode ser incutido de alguma forma é o interesse daquela pessoa num determinado livro, porque achamos que aquele livro vai ser adequado para uma particular situação ou para uma particular pessoa, e neste caso para um determinado colaborador. Acredito que em muitos casos algumas coisas que vamos partilhando aqui vai surtindo o efeito, e portanto as pessoas vão adquirindo algum interesse nos livros e nos seus conteúdos, e é isso que fazemos aqui na empresa, é tentar de facto que as pessoas percebam que dentro dos livros está lá muita informação / formação, e esta formação não pode ser só vídeo, não pode ser só palestras, muita dessa formação pode ser adquirida de forma autónoma, pessoal, self-service, por assim dizer, em que eu pego num livro e tenho lá tudo aquilo que é necessário, pelo menos algum conteúdo que pode ser útil. Não só é aquilo que eu estava a dizer, os próprios livros que eu tenho aqui, que nós temos aqui na empresa, não são livros apenas de marketing, não são livros apenas de gestão, são livros que podem versar outro tipo de situações, porque muitas vezes, ou na maior parte dos casos, aquilo que acontece é que temos pessoas cá dentro que têm vivências para além daquilo que é a sua vida profissional, e portanto temos aqui livros que podem ser livros de autoajuda, coisas do género. Claro. Bom, estamos aqui para, de alguma forma, hoje falarmos sobre um livro interessante aqui, esperemos nós, para todos. Estamos à conversa com o Miguel Soares, que não é familiar do José Soares, o autor deste livro, Reload, e estamos a oferecer 2 exemplares para quem estiver aqui connosco a assistir a esta sessão. Estes exemplares podem ser hoje adquiridos de forma muito simples. Basta publicarem uma fotografia no Instagram ou no Facebook. Não se esqueçam de mencionarem o Miguel, seguir o Miguel obrigatoriamente. Não obrigatoriamente, mas obviamente é um ato de generosidade também, e certamente para também acompanhar um pouco estas vidas sempre atribuladas de um empresário. Estamos a falar sobre este livro, e é exatamente aqui que vamos começar. Miguel, este livro, obviamente, um livro que tem o título de Reload, Menos Stress, Melhor Performance, como falámos logo de início, não podia ter sido melhor escolhido para ti,
que tens de alguma forma e que, confesso-te, deixas-me uma inveja tremenda todas as manhãs com a tua publicação aqui vespertina, matinal. O que é que, digamos assim, entre outras coisas, quando recebeste o livro, de alguma forma, não sei se já o tinhas lido ou não, ou se o tinhas... Não. Deixa-me só aqui contar uma. Agora que falaste aí na parte da inveja, sabes que eu não corro com o telemóvel, não dá jeito, não gosto de correr com o telemóvel. E então as fotografias que vou postando naquela minha publicação das 6 da manhã, da minha corrida das 6 da manhã, são fotografias que tenho no telemóvel. E de vez em quando recebo umas blogas, afinal não vais nada a correr, pá, tu acordas, metes lá uma fotografia e dizes que foste correr. Não, é verdade. A maior parte dos dias é muito raro não acontecer. A maior parte dos dias às 6 da manhã, 6 e 5 da manhã, estou a começar a minha corrida matinal, que não é nada de extraordinária, ou seja, não é, provavelmente, e desmistificando aqui se calhar algo que as pessoas possam estar a pensar, não é uma corrida de 10 km nem 15 km, é uma corrida curta, eventualmente 5 km, e num passo moderado, nada de extraordinário, mas que me dá o boost imediato para eu começar o dia de uma outra forma. Aliás, curiosamente, aquilo que me acontece quando não corro, precisamente, ou seja, quando acordo e por algum motivo naquele dia não corro, fico às aranhas ali naquela primeira meia hora do dia, porque tenho tempo a mais e fico ali sem saber às vezes muito bem, ok, é para lavar os dentes ou é para... Quando corro e quando faço o meu running matinal, as coisas estão tão bem programadas e tão bem delineadas que as coisas saem sempre certinhas. E sim, este livro tem muito a ver com aquilo que eu advogo, que deve ser a nossa vida. Eu acho que a prática desportiva é extraordinariamente importante. O José Soares treinou durante muitos anos atletas de alta competição, ele sabe perfeitamente aquilo que é importante. Ainda hoje o faz, Miguel, ainda hoje, de facto, sim. O José Soares acompanha figuras como o Miguel Oliveira, do mundo do motociclismo, entre outros também da Fórmula 1 e outras organizações, e que de facto toca aqui um tema também que eu penso muito importante para todos, relacionado, e vivemos também uma fase deste contexto pandémico também muito desafiante para empresários, acreditamos nós também, Miguel, em algumas áreas uma enorme pressão a que estão submetidos, funcionários também e profissionais com níveis de stress enormíssimos, causados exatamente por ambientes de incerteza, e de facto o livro traz aqui todo um conjunto de explicações, digamos assim, científicas um bocadinho, e para além dessas explicações também um conjunto de aspectos importantes também para esta performance, não é? Aliás, justamente o José Soares fala aqui em 4 grandes R's. Eu gostava que, Miguel, pudesses de alguma forma falar destes 4 R's, digamos assim, daquilo que tu hoje, e importante dizê-lo que de alguma forma todos estes R's acabas por ser um grande intérprete destes 4 R's de performance que vamos aqui falar e que o José Soares fala aqui no livro. Não é? Absolutamente. Aliás, é muito curioso porque eu li o livro de uma forma rápida, não direi na diagonal, mas li o livro de uma forma rápida porque aquilo estava tudo a causar um impacto em mim e uma ressonância direta muito grande. E deixa-me contar aqui uma coisa que diz bem daquilo que estes 4 R's significam para mim e esta importância que estes 4 R's têm. E vou começar aqui se calhar por 2, que é o recover e o re-energize, ou seja, a recuperação e a energização. E vou-te contar aqui uma coisa que eu acho que é muito curioso e que só no outro dia que eu me apercebi, estava na cama e eu disse assim, realmente eu estou aqui, eu estou a fazer como se eu estivesse numa vida profissional desportiva. Isto porquê? Como me levanto muito cedo, obviamente eu tenho que descansar, eu tenho que ter este recover, eu tenho que ter este refuel, este re-energize. Portanto, como tenho que descansar e não abdico das minhas 7 horas e meia, 8 horas de descanso, obviamente tenho que me deitar muito cedo porque acordo às 5h50 da manhã. E aquilo que me aconteceu no outro dia, isto é algo que acho que é interessante.
sendo eu, ou tendo sido eu um jogador de futebol e jogador de futebol profissional, estava a ver um jogo da minha equipa, e de repente comecei a olhar para o relógio e estava a ver que aquilo estava a andar muito para a frente. E eu disse assim, eu não posso, eu se continuo a ver este jogo, eu amanhã vou acordar e vou acordar, mal disposto, tenho que ir correr, vou acordar mal disposto, e portanto não vou ter a produtividade que iria ter. E eu acho que isto aqui é um ponto fundamental. Eu lido muito e ligo muito aquilo que é as vidas empresariais àquilo que é a vida desportiva. E muitas vezes aqui nas minhas palestras internas, ou quando quero, obviamente, dar algum exemplo relacionado com a produtividade de um colaborador ou com uma determinada tarefa, com um determinado pormenor, eu vou puxar e vou buscar muitas coisas que estão relacionadas com o desporto, muitas vezes até mais relacionadas com o futebol. E uma das coisas que me parece extraordinariamente importante é nós todos percebermos que nós não conseguimos funcionar e ter a mesma produtividade se estivermos cansados e se estivermos com stress. É impossível. Não, a produtividade, aliás, ao longo do dia a produtividade vai baixando. Há estudos que demonstram isto claramente. Há estudos que inclusivamente dizem que nós deveríamos trabalhar 4 a 5 horas por dia. Eu, se calhar, acho que é um bocadinho exagerado e é um bocadinho puxar. Mas deves ter lido, Miguel, também deves ter lido o livro do Tim Ferriss, não é? Das 4 horas por semana. Sim, li esse livro e vou seguindo no podcast dele, e portanto é um autor, por exemplo, que eu vou seguindo não tanto a nível de livros, mas a nível de podcast, e que gosto muito. Mas aquilo que eu acho que é importante é nós percebermos que esta produtividade nas empresas, ela só se consegue se nós estivermos na máxima performance. É um bocadinho isto que o José Soares diz no seu livro. Não há nenhum desportista que possa querer vencer uma prova de atletismo, queira vencer um jogo de futebol, e que num jogo de futebol ainda é mais complicado, temos uma equipa, não temos apenas um indivíduo. Não há ninguém que consiga ter esta alta performance se não tiver aqui estes 4 R's. E estes 4 R's têm a ver aqui com muitas coisas de descanso, com refuel, com nós estarmos de facto produtivos, e estes produtivos, no que diz respeito ao R do refuel, nós temos que alimentar o nosso corpo e a nossa mente com coisas positivas, e este refuel às vezes não tem tanto a ver com aquilo que é o desporto e com aquilo que o José Soares também fala no seu livro, mas tem a ver também com aquilo que estamos aqui a falar hoje. Tem a ver com os livros. Fazer um refuel da nossa capacidade mental, da nossa capacidade cognitiva, é um refuel através de quê? Através do conhecimento. Esse conhecimento pode ser, e é, na maior parte dos casos, no meu caso em particular, este refuel é muito dado por esta questão dos livros, das leituras, daquilo, sendo leituras técnicas ou não. Portanto, eu acho que esta questão dos 4 R's é absolutamente fundamental, e esta ligação desporto devia ser ainda mais incutida nas empresas, devia ser incutida mais ainda nos profissionais, nos colaboradores. Eu faço por fazer ver aqui dentro da nossa empresa isto aos nossos colaboradores. Eu fico muito contente quando tenho colaboradores que me dizem que vão jogar pádel ao final do dia, ou que foram correr de manhã, ou que foram fazer exercício de manhã, ou que saem à hora do almoço e vão nadar, etc. Eu acho que isso é extraordinariamente importante. Miguel, tu incutes, quer dizer, para além de, portanto, ou seja, nessas palestras que tu falavas, procuras de alguma maneira que o colaborador compreenda exatamente este equilíbrio, e de alguma forma a percepção clara destes 4 elementos como fatores fundamentais, ou seja, lá está, este incutir-lhe destes hábitos desportivos, ou pelo menos desta prática saudável, destes, às vezes aqui, destes sonos aqui um bocadinho mais regrados aqui, exatamente como um fator que hoje, em muitos dos casos, eu acredito que dentro da vossa empresa há de facto áreas onde a atenção, o pormenor, o detalhe são absolutamente críticos e às vezes podem deitar por terra projetos de muitos milhares de euros, não é? Muitos milhares de euros, e portanto às vezes um profissional em sobrecarga, não é? Acaba por muitas das vezes, que às vezes até diz, mas ó Sr. Miguel, eu não sei o que é que se está a passar comigo. Ô homem, você está, há um destes 4 R's que você não está a conseguir ser capaz de o fazer. Não é? Sim, é banal. Sim, exatamente. Sim. Ô Miguel, hoje, por exemplo, semana passada, o LinkedIn anunciou uma folga de 2 semanas, uma semana, desculpa, para todos os funcionários do LinkedIn. Exatamente, por tentar aqui fazer exatamente, ir à procura de um destes 4 contextos aqui de, ok, esta malta precisa de recuperar,
esta malta precisa de reorganizar a cabecinha, precisa de ganhar nova energia, reenergizar-se para chegar daqui a uma semana, e se para muitos aquela semana foi uma semana perdida, a empresa provavelmente dirá, olha, produziram mais na semana seguinte do que se teriam produzido se tivéssemos continuado num contexto. Sim, claramente. Era aquilo que eu estava aqui há pouco a dizer. Não se consegue ter produtividade se as pessoas estiverem cansadas, se estiverem com stress, se estiverem já num ponto quase de burnout. Nós, de facto, temos aqui dentro da empresa, aquilo que estavas a dizer, por exemplo, há um bocado, que um pequeno pormenor pode deitar por terra e pode fazer-nos perder milhares de euros ou não ganhar milhares de euros. Na nossa empresa, tu estavas a dizer que há alguns departamentos, na verdade eu acho que são mesmo todos os departamentos. Nós temos departamentos de programação, de software, nós produzimos máquinas e falaste no parafuso. É verdade, o apertar mal um parafuso, no nosso caso, produzimos máquinas, pode de facto ser um problema muito grave e que pode conduzir a milhares de euros de prejuízo ou então não ganho. Mas depois temos pessoas no software, temos pessoas no marketing, no departamento comercial e que têm que estar muito concentradas naquilo que estão a fazer. Nós vivemos num mundo muito competitivo, todos nós vivemos num mundo muito competitivo, não é só no desporto. A parte dos negócios é cada vez um mundo mais competitivo, é um mundo onde a concorrência cada vez é maior. Ainda bem que ela existe, eu continuo a dizer isto, há muitas pessoas que dizem que a concorrência é má e eu continuo a dizer que a concorrência é boa, é ela que nos faz crescer, é ela que nos faz inovar, é ela que nos faz ver que temos que de facto evoluir ainda cada vez mais, mas vivemos num mundo sobrelotado de empresas que fazem a mesma coisa que as nossas. E, portanto, se nós não dermos aos nossos colaboradores a oportunidade de eles fazerem este refuel e este reenergizar, aquilo que vai acontecer é que esta produtividade vai baixar drasticamente e de uma forma exponencial e com uma clivagem muito grande daquilo que é a sua produtividade habitual. Portanto, uma das minhas preocupações muito aqui na empresa, e que eu tenho que ter, obviamente, essa noção, é ir olhando para as pessoas, é ir olhando para a cara das pessoas. É isso que eu te ia perguntar, Miguel, consegues encontrar ou consegues partilhar aqui com a audiência algumas das estratégias que vais usando também para ir sentindo o pulso, tendo aqui um medir de pulsação da empresa para perceberes quando é que a empresa de facto está a necessitar de uma nova energia, porque de facto muitas das vezes entramos de facto às vezes numa espiral, digamos aqui, doida, não é? De produção, e que depois muitas das vezes poderemos entrar aqui numa espiral, pronto, que começa paulatinamente a perdermos aqui, e depois lá está o tal burnout, ou até às vezes a insatisfação do próprio colaborador que vai embora, ou até o colaborador não se sentir identificado. Portanto, há aqui um conjunto de fatores que tens hoje estratégias, procuras hoje encontrar algumas estratégias, as tuas, e aqui cada cabeça, cada empresa a sua sentença e sua... Sim, tens aqui algumas formas de ir medindo esse pulso. Sim, como tu disse, nós temos aqui uma plataforma desenvolvida por nós e que funciona é um asset management, ou seja, é um local onde nós podemos colocar documentação, mas funciona também como uma rede social da empresa, onde vamos partilhando coisas, e vamos partilhando coisas de todo tipo, desde uma rede social pura e dura, tipo à moda do Facebook, onde depois temos também uma rede de trocas e baldrocas, nós chamamos de trocas e baldrocas, onde as pessoas podem trocar coisas, etc. Deixa-me dizer-te que pode não parecer, mas esta nossa plataforma dá-me alguns insights, ainda que eles não estejam a ser medidos, mas eu consigo perceber, só com as publicações que as pessoas vão fazendo, consigo perceber claramente qual é o espírito que as pessoas estão. De uma forma muito simples. Eu se percebo e tenho aqui a noção, portanto, nós somos 37, são 37 colaboradores neste momento, portanto não é difícil eu conseguir mais ou menos eu perceber como é que está o tónico de cada um deles. E, por exemplo, se eu sei que há um colaborador que regularmente na rede social, na interna da empresa, vai lá colocar o seu post, a sua piada, qualquer coisa, e se de repente durante uma semana ele não coloca um desses posts, alguma coisa se está a passar. Não é normal. Portanto, é nas exceções que nós temos que perceber que estão os problemas e não é na regularidade. Portanto, eu costumo dizer isto. Portanto, é nas exceções. É quando alguma coisa não acontece como estava a acontecer. O mesmo se passa no dia-a-dia, no meu contacto, que ainda que seja com 37 pessoas, às vezes as pessoas não têm ideia, mas se eu estiver 5 minutos ou 10 minutos
com essas 37 pessoas, lá foi o meu dia, não tenho tempo para toda a gente. Mas naqueles pequenos contactos, que muitas vezes é um contacto de 30 segundos com aquela pessoa, aquilo que eu procuro muitas vezes não é só a parte técnica que estamos a falar, em que eu vou perguntar qualquer coisa, ou essa pessoa me vem dizer, esse colaborador me vem transmitir alguma coisa sobre um determinado projeto, mas obviamente a minha capacidade analítica está também ali em funcionamento, e aquilo que eu estou a avaliar também, na maior parte dos casos, é ok, como é que tu estás? Estás bem? Estás bem? Portanto, acontece muitíssimas vezes, e já aconteceu muitas vezes, as pessoas entram aqui no meu escritório e estão a falar para mim, etc, e eu de repente digo, mas está tudo bem. E depois no meio da conversa, conversamos ali mais 5 minutos, e eu se calhar no fim da conversa digo assim, se calhar está na altura de tirares aí 3 ou 4 dias, porque provavelmente estás a entrar aqui num momento muito complicado. Eu acho que felizmente nós temos aqui uma política muito aberta dentro da empresa, e acho que as pessoas têm uma relação comigo muito direta e muito aberta. Não, eu, a maior parte das vezes chego aqui ao meu escritório e como também temos como isto é em vidros, a maior parte das vezes nem batem, só olhem para mim e eu digo ok, podes entrar, e portanto a relação é muito direta, e temos esta facilidade de a qualquer altura qualquer pessoa vir ter comigo e dizer que não se sente bem, precisa de um descanso, etc. Portanto, eu acho que este olhar para os colaboradores e perceber como eles vão estando é fundamental. Obviamente, nas grandes empresas, nós temos os departamentos de recursos humanos que fazem este trabalho. Em empresas mais pequenas como a nossa, eu acho que isto vai muito da sensibilidade de cada um, da sensibilidade da pessoa que está à frente da empresa, neste caso da minha pessoa, da sensibilidade provavelmente depois das chefias, dos diretores de departamento também irem percebendo isso, e felizmente também esses diretores de departamento também vão dando alguns inputs e alguns feedbacks sobre como é que está determinada pessoa e se acham que a pessoa está de facto a entrar em burnout ou se está num período menos bom. Isto vem tudo bater a uma coisa, eu acho que a comunicação é fundamental nas empresas. Tirando a parte desportiva e da performance, a comunicação para mim é... Miguel, um dos tópicos que nós tipicamente aqui, entretanto, deixem-me só voltar novamente aqui a dizer aqui às pessoas que estão a assistir, que estamos a falar sobre o livro Reload do José Soares, hoje aqui com um super convidado aqui, o Miguel, que estamos aqui a conversar sobre este livro, um livro que de alguma forma traz aqui um conjunto de insights muito interessantes sobre a vida de alguém que trabalha com alta competição, de desportistas aqui de alguma forma de alto rendimento, e da transferibilidade que estas questões trazem também para o mundo dos negócios e das empresas. Miguel, uma das coisas, há uns anos, estava a tentar me lembrar aqui, ultimamente, nestes últimos 2 dias, estive-me a tentar lembrar, mas não consigo ainda fazê-lo, para ver se de um livro que li já há algum tempo atrás, de um que foi, portanto, as empresas, a Google, um dos primeiros colaboradores que a Google contratou logo nos seus primeiros anos, foi nem mais nem menos do que um cozinheiro. Ou seja, um cozinheiro que, à partida, muitas das empresas dirão, mas como é que uma empresa como a Google, em lugar de investir o que é que eles na altura pensaram foi, nós para termos aqui, quer dizer, esta malta, aquela imagem de colaborador vive à base de pizzas e vai para casa programar com pizzas e Coca-Colas, aquela malta da Google achou que isso não seria claramente um caminho e que teria que existir aqui uma preocupação imensa em contratarem aqui. E, portanto, a parte curiosa é que, depois disto, Facebook, LinkedIn e outras grandes empresas do Vale do Silício, de Silicon Valley, passaram, de facto, a disputar, curiosamente, o cozinheiro. Porquê? Exatamente porque, então, o que eles diziam da Google era que os seus CEOs, que, por exemplo, em semanas mais difíceis da vida da empresa, portanto, as refeições e a alimentação que era proposta pelo cozinheiro aos colaboradores incidia sobre determinado tipo de hidratos de carbono, era diferente em função das semanas, ou seja, procurando aqui, como também o livro aqui o vai fazendo, com as questões ali. Aliás, o José Soares acaba por ter aqui um tópico muito grande a falar sobre o cortisol, não é? E sobre aqui a importância dele, digamos assim, seja para as questões da imunidade, seja para as questões aqui da performance, não é? E no fundo as relações
positivas e negativas do cortisol, com alguns contextos aqui da alta performance. Miguel, nesse aspecto, pronto, a nossa realidade é um bocadinho diferente, não é? Ou seja, nós aqui, o livro também toca, como é natural, um desses temas que, para além do exercício físico, é a questão da alimentação saudável. Nesse ponto de vista, Miguel, no teu canto mesmo concreto, tens um pouco essa preocupação? O que é que também sentes do ponto de vista dos teus colaboradores? Até porque, por exemplo, me recordo, durante este período da pandemia, muitas empresas foram desenvolvendo também iniciativas, portanto, à distância, não é? Portanto, para os colaboradores em teletrabalho, justamente de receitas, de questões relacionadas com estas preocupações alimentares, não é? Sim. Olha, deixa-me tocar aqui em vários pontos. Deixa-me tocar aqui num ponto primeiro. Eu provavelmente um dia destes escreverei um livro e que vai ter muito a ver com isto, que é de facto a relação entre o desporto e sobretudo o desporto profissional e de alta competição, independentemente de qual for o desporto, qual seja o desporto, seja futebol, seja voleibol, seja atletismo, e as vidas das empresas e aquilo que é a parte empresarial. E isto porquê? Eu não sei se estarei errado ou não, porque eu acho que, de facto, nas empresas nós devíamos ter os mesmos pressupostos que temos naquilo que é o desporto profissional de alta competição. E tocando um bocadinho naqueles pontos que tu foste falando, todos esses pontos são fundamentais e são extraordinariamente importantes. Ou seja, o descanso, que é fundamental e é inclusivamente obrigatório, portanto não é uma opção. Portanto, eu quando estou numa equipa de profissional de alta competição, não é uma opção para mim eu deitar-me às 11 da noite. Não é uma opção para mim eu levantar-me às 10 da manhã. Não, é uma obrigação eu deitar-me às 10 da noite e é uma obrigação para mim eu levantar-me às 7 ou às 7h30 porque tenho treino às 9 da manhã. A alimentação é a mesma coisa. Portanto, não há uma liberdade por aí além naquilo que é a alimentação de um atleta, de um jogador profissional de futebol. E depois todo um conjunto de situações. Obviamente nós temos que perceber aqui uma coisa. Estamos a falar de pessoas de alta competição, de alta performance, que ganham 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes mais do que a maior parte de um colaborador das empresas. Mas eu diria que se nós conseguíssemos, pelo menos, colocar 10%, 10 a 15% daquilo que são, e agora se calhar entrando aqui mesmo na palavra mesmo direta, de obrigação para que os colaboradores se fossem mais produtivos, nós estaríamos a fazer-lhes um favor. Nós estaríamos a fazer um favor às empresas, porque as empresas iriam ser mais produtivas, mas estaríamos a fazer um favor aos colaboradores, porque eles iriam ser mais saudáveis, iriam ter uma vida muito mais ativa, melhor, mais desportiva, com maior saúde. Isto porquê? Porque, obviamente, que durante este período, por exemplo, da pandemia, certamente foi extraordinariamente complicado e muito mais complicado para todas aquelas pessoas que estavam a trabalhar em casa manterem, por exemplo, um mesmo regime alimentar que estavam habituados a ter. Porque, aliás, alguns a gente sentiu que tiveram dificuldades em entrar na porta quando voltaram à empresa. Pois, mas isso é perfeitamente natural. Porquê? Porque se nós ainda conseguimos, ou as pessoas, e quando digo nós, todos nós, como colaboradores das empresas, se ainda conseguimos ter algum controlo, porque obviamente vamos ao restaurante e portanto temos que ter aquele controlo, em casa essas coisas não aconteceram e portanto percebe-se claramente que as pessoas durante este tempo, a maior parte delas abusaram. Eu próprio reconheço que tive esse problema, não que fosse nada de especial, porque obviamente as minhas corridas matinais ajudam sempre a combater esta situação. Mas agora, aquilo que eu acho é que, e falaste da questão da Google, eu recordo-me há cerca de 3 anos fui visitar o LinkedIn na Irlanda, um amigo trabalhava no LinkedIn da Irlanda, e eu fiquei apaixonado pela cantina deles, impressionado e apaixonado pela cantina deles, em que de facto eles têm uma cantina gigante, com cozinheiros, precisamente, com cozinheiros a cozinhar para eles. De várias, das mais variadas áreas de comida chinesa, comida... Exatamente, e portanto... Eu diria que aqueles colaboradores, obviamente, começam o dia logo muito mais felizes naquela empresa. Seguramente, até porque aquilo já está incluído naquilo que é os seus... Miguel, sabes que em Silicon Valley, durante alguns anos, de facto, esse era um dos fatores que atraía alguns utilizadores
a seguir determinada empresa. Olha, deixa-me dizer que, entretanto, já descobri, o livro chama-se Food 2.0, do senhor Charlie Ayers, que foi o primeiro cozinheiro, portanto, o colaborador 55 da Google, e, portanto, ele faz aqui Secrets from the Chef Who Fed Google, e, portanto, quando provavelmente partilha aqui todos esses segredos, provavelmente aqui, se calhar, ficaremos a saber tudo o que ele foi preparando em dias, às vezes, ou em semanas tão importantes na vida desta organização que hoje... Essa estratégia da Google é aquilo que eu estava a dizer, é inteligentíssimo. Porquê? Porque repara uma coisa, era aquilo que eu estava a dizer há um bocado. Ao criar esta estratégia, a Google fez um favor a duas partes. A Google fez um favor à Google e a Google fez um favor aos colaboradores. A Google fez um favor aos colaboradores, primeiro porque provavelmente, o mais certo, estas refeições são gratuitas, estão incluídas no pacote salarial desses colaboradores e, portanto, consegue controlar, em primeiro lugar, consegue controlar, obviamente, exatamente aquilo que estavas a dizer há um bocado, as calorias, o tipo de alimentação que há num tempo mais chuvoso, num tempo ou até mais uma semana mais exigente do ponto de vista mais exigente, qualquer coisa desse género. Neurónios, não é? E repara uma coisa, todos nós sabemos e todos nós conhecemos aquela expressão quando nós estamos em casa no fim de semana em que comemos ali melhor ao almoço, comemos um bocadinho mais e aquilo que nos apetece é sentar-nos e estarmos sossegados. Repara uma coisa, eu não acredito claramente, portanto eu até tenho curiosidade de ver este livro, este Food 2.0, eu não acredito que este senhor desse feijoada transmontana ao almoço a esta malta da Google na altura. Provavelmente dava alimentos com hidratos, com alguma capacidade calórica para aguentarem a tarde produtiva, no máximo de produtividade, sem estarem com fome, mas não ter aquela sensação de que as pessoas, ok, eu agora estava ali na minha secretária, pá, vou ver ali uns sitesitos e no final do dia vou-me embora e estou satisfeito. Portanto, isto foi uma estratégia muito inteligente e obviamente... Miguel, temos aqui algumas também comentários aqui, Isabel, que diz que, olá Miguel e Pedro, boa tarde, no setor da construção em obras no estrangeiro, o mais importante para estabilizar a malta era o cozinheiro. E, portanto, aqui um exemplo que as empresas também portuguesas que trabalham, digamos, no exterior, e a importância, e que também vais sentindo, quando deslocas uma equipa para uma implementação, muitas das vezes aquela dificuldade, é claro que quando uma coisa se faz, quando a implementação às vezes é curta, é uma coisa, quando muitas das vezes a presença num país estrangeiro é mais longa, ao fim de algum tempo, o colaborador começa com as diarreias, ou começa porque... Portanto, isto tudo, obviamente, às vezes com impactos muito, muito complicados aqui, especialmente em países, por exemplo, estou a imaginar aqui, em algumas empresas, como digamos, as empresas aqui da construção no continente africano, que de facto, com questões de água completamente diferentes, a própria água completamente diferente, a forma como são confeccionados os alimentos. Deixa-me dizer-te o seguinte, repara, deixa-me trazer o livro novamente, o Reload, e esta questão da performance e aquela questão que eu estava a falar um bocado, da questão de relacionar e fazer um paralelismo entre aquilo que é a atividade desportiva profissional de alta performance e aquilo que é a vida nas empresas. A pergunta que eu faço é esta: porquê é que uma equipa vai jogar ao estrangeiro para uma grande competição e tem um jogo importante? Porquê é que essa equipa vai no dia anterior ou vai 2 dias antes? Porquê é que essa equipa tem um regime alimentar muito cuidado? Porquê é que essa equipa vai se deitar a horas e vai se levantar a horas e sabe que o vai fazer porque de facto tem um jogo importante no dia a seguir e tem que estar no máximo a performance para o ganhar? Eu faço aqui este paralelismo. Porquê é que isto acontece? E porquê é que nós vamos fazer uma reunião que pode ser uma reunião importantíssima, e vamos à Espanha e vamos à França fazer uma reunião que pode ser importantíssima para concretizar um negócio? Porquê é que nós, e eu quando digo nós, porquê é que os nossos colaboradores devem ir e porquê é que não devem fazer exatamente este tipo de situações? Porque é que, ao contrário, esses colaboradores não vão jantar até às tantas, vão depois até um bar e depois acordam um bocadinho mais tarde, se calhar não tiveram tempo de preparar aquelas últimas 2 folhas para a reunião e depois vão para uma reunião importantíssima.
e depois é aí que as equipas de alta performance, mesmo nas empresas, é aí que sobressaem. E, portanto, eu diria que, obviamente, isto vai muito, eu não acredito e não conheço, sou sincero, não acredito e não conheço empresas a nível mundial que possam ter estas regras. Se calhar existem. Quer dizer, nós quando estamos a falar numa compra, por exemplo, de uma empresa a outra, em que temos reuniões sucessivas dos CEOs, em que temos reuniões sucessivas dos advogados, dos CFOs, etc., eu pergunto, se aquelas pessoas não tiverem na máxima performance, na máxima capacidade de dar o seu melhor, no tal parafuso que estavas a falar um bocado, pode fazer a diferença toda. E esse parafuso pode ser a noite mal dormida, ou pode ser eu ter-me deitado mais tarde. E no momento em que eu precisava daquele um bocadinho a mais, ou daquela capacidade de estar a raciocinar de uma outra forma, provavelmente ainda está ali aquela ressaca do dia anterior, ou aquela cerveja, ou aquele whisky que bebi à 1 da manhã. Portanto, é este paralelismo, e este livro fala muito sobre isto, não é? Fala muito sobre a performance e como conseguir performance. E, portanto, os 4 R's é isto. Os 4 R's nós temos esta capacidade. Miguel, todos estamos aqui à conversa com o Miguel Soares, a falarmos sobre o livro Reload, aqui com vários temas que já trouxemos aqui, sejam eles ligados a estes 4 R's que o livro de alguma forma faz referência aqui, e que de alguma forma transferíveis também para o mundo dos negócios e para o mundo das empresas. Tocamos aqui também esta questão, quem sabe eventualmente nos próximos anos não surgirão também aqui em Portugal mais empresas com os seus chefes de cozinha e que de alguma forma procurando aqui de forma também equilibrada construir aqui de facto um conjunto de linhas também que ajudem as empresas de facto aqui e os profissionais a terem melhores desempenhos aqui, lá está, com menos stress, com menor carga. Miguel, estamos praticamente no final, pedia-te aqui para, em jeito de conclusão, que em função também deste livro, poderes aqui deixar 2 conselhos. Um conselho para um empresário ou uma empresa, neste caso, se calhar aqui para um empresário, e também para um profissional, para um eventualmente funcionário, colaborador de uma organização. Que conselhos darias a cada um destes, digamos, 2 figuras, um obviamente mais de cariz corporativo, outro mais de cariz individual, um conselho para cada um, embora redutor, mas um conselho para cada um em função destas leituras, para além obviamente, do conselho para ler o livro, mas que outros conselhos, obviamente, sugerias aqui para que as empresas possam também, de alguma forma, iniciar esta nova fase, esperemos nós, estes 2/3 agora de 2021, da melhor maneira? Ok. Conselhos sem ser pretencioso e sem assumir aqui nenhum cariz de conhecedor absoluto das coisas, mas relativamente à parte das empresas e aos empresários, aqui o que eu diria é tentarem que as suas empresas, e pegando mais uma vez aqui na questão do livro, sejam os mais saudáveis possíveis, ok? E implementar e incutir nos seus colaboradores e no ambiente geral da empresa estes conceitos de desporto, saúde, bem-estar, boa alimentação, porque isso é fundamental para que as empresas também tenham maior produtividade. Obviamente vivemos agora numa altura muito complicada do Covid, em que eu acredito, e acontece aqui também na nossa empresa, que muitas das decisões e muitas das estratégias e muitas das coisas que fazíamos antes desta pandemia às vezes têm que ser delegadas para segundo plano. Deixa-me só dizer-te o seguinte, e agora só aqui abrir um parênteses: nós não temos o nosso cozinheiro, mas, por exemplo, fazemos questão às quartas-feiras temos um pequeno almoço em conjunto, e temos também um almoço às sextas-feiras, e portanto criar aqui um bocadinho também este espírito de equipa e neste caso concreto, aqui a parte do pequeno almoço até somos nós que selecionamos aqui a parte da refeição. Portanto, eu diria que dentro das empresas, e porque estamos a falar deste livro, eu penso que é isso que pretendes que eu falo, eu acho que criar este mecanismo e esta lógica de alta performance tem muito a ver com esta questão de alimentação, descanso, refuel, etc. Eu acho que isso é fundamental.
nos colaboradores em particular. E olhando muito para aquilo que são os conselhos que eu vou dando aqui internamente aos nossos colaboradores, eu diria que eles têm que perceber claramente que, se querem ser de facto colaboradores de alta performance, estes 4 R's aqui do livro são pilares fundamentais para que isso aconteça, porque, como eu expliquei há um bocado, não é possível ir para uma reunião com uma noite mal dormida, porque as coisas não vão funcionar da mesma forma, e portanto, dentro daquilo que for, que sejam os seus limites possíveis da sua vida particular, incluírem dentro das suas vidas esta componente de desporto, esta componente de saúde. Não é só para a questão de saúde, em concreto, de serem mais saudáveis, mas é também para as questões mentais, para as questões de produtividade, para o relacionamento entre pares, porque obviamente se nós estivermos estressados, em vez de eu responder de uma forma, vou responder de uma forma mais abrupta ou mais brusca, e portanto eu acho que isso é fundamental. Excelente, Miguel. Super, hiper aqui com, digamos aqui, uma sessão ótima aqui, cheia de, pelo menos, de boas ideias aqui. Fomos pelo menos inundados aqui, tivemos a participação de sempre um número sempre acima da meia centena de pessoas, pelo menos em direto aqui, a assistir-nos a nós. Desde já um agradecimento especial a todos que estiveram desse lado também a assistir. Já sabe, se quiser habilitar-se aqui a ganhar um livro, gostaria muito de oferecer e gostaria muito de contribuir também com esta leitura, que pode provavelmente desafiá-lo a adquirir novos hábitos que seguramente lhe vão trazer aqui benefícios de médio e longo prazo, com certeza, para o exercício da sua atividade profissional. Miguel, um prazer imenso receber-te aqui de braços abertos. Vamos continuar seguramente aqui a manter-nos aqui atentos aqui também aos sucessos e às alegrias também de todos, às vezes às preocupações, enfim, que atrasado vi assim um edifício a arder, fiquei preocupado, mas pronto, mas enfim a coisa ficou-se melhor. Agradecer-te novamente mais esta tua participação e desejar um resto de uma excelente tarde para todos, com aqui provavelmente alguns já com vontade de hoje no final do dia fazerem a sua caminhada higiênica e darem hoje o primeiro passo para essa maior energia aqui que certamente vai chegar com esses melhores hábitos, quer de atividade física, quer alimentares, que de certeza absoluta foram aqui, pelo menos pela nossa parte aqui, tão estimulados. Fiquem bem, Miguel, um forte abraço para ti, grato por ter estado aqui comigo durante esta hora. Já sabe, pode acompanhar o Miguel, estará aqui o link para acompanhar o link do perfil do Miguel e do perfil também da empresa dele, para possa também acompanhar o que melhor se faz hoje também em Portugal. É também aqui um convite que fica para visitar também um projeto fantástico que o Miguel e a sua equipa têm levado aqui a cabo. Miguel, se quiseres uma última palavra. Sim, só agradecer o teu convite, o teu amável convite, esperar que de facto alguns insights que deixei aqui sejam de interesse para as pessoas que estiveram a ver, e pegando nas tuas palavras, até lanço um desafio das pessoas que forem correr hoje ao final do dia, por causa desta entrevista, que te mandem a ti ou a mim. Mandem uma fotografia, uma boa ideia, uma boa sugestão. Mas não vale fotografias de bancos de imagem. Obrigado. Tudo bom. Forte abraço e o resto de um excelente dia. Obrigado.